Muito bom dia, família amada do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muitíssimo bem. Espero que esteja com fome, com sede, com vontade e interesse de se aproximar do nosso Pai do céu. É dia da gente se aproximar do amor que está fluindo agora do coração do nosso Pai do céu. Família, se você precisa reanimar de uma nova força, um novo vigor, se você precisa ser fortalecido, você precisa de uma nova força, fica até o final deste vídeo. Eu tenho certeza que você não vai sair o mesmo. Vai ser você antes desse vídeo e você depois deste vídeo, amém? Para a glória de Deus. Família, vamos ler juntinhos os Salmos 59. Não sei se você está sabendo, temos uma playlist agora aqui no nosso canal. Estamos lendo todos os Salmos, vamos ler todos os salmos juntinhos, então já se inscreve aqui no nosso canal e clica aqui no sininho para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Família, antes da gente começar a nossa leitura, deixa eu contar uma coisa para você que aconteceu comigo ontem. Eu estava no mercado, família, tava lá e tal, ainda tava na área de frutas, imagina a cena comigo, tá? Tava lá naquela área de frutas e tal, e tava colocando umas frutinhas no saquinho para levar para casa e tudo mais, de repente eu olho para o lado e vejo um ser humano com uma camisa interessante escrita em inglês: diga não ao plástico. Mas ao mesmo tempo que aquele ser humano estava usando essa camisa, ele estava usando muitos plásticos, digamos assim. Ele estava tirando vários saquinhos, né, destacando vários saquinhos e colocando as frutas dentro daqueles saquinhos, ao mesmo tempo que ele usava aquela camisa, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu tinha acabado de ter uma conversa sobre esse assunto no carro, no caminho para o mercado, sobre praticar, sobre ser, sobre não falar, só falar, mas ser, sobre fazer, sobre colocar em prática. E eu estava tendo essa conversa exatamente porque eu tinha recebido essa palavra na igreja. E o que a gente ouviu lá na igreja, né? A gente ouviu o seguinte, que a pessoa que é sensata, ela vai construir a casa dela sobre a rocha. Por quê? Porque pode vir vento, pode vir chuva forte, pode vir tempestade, pode vir o que for. Essa casa, ela não vai ser abalada. Quando a gente constrói sobre a rocha, a gente não é abalado. Mas se a gente constrói, o insensato é aquele que constrói sobre a areia. Vem chuva, não precisa nem ser chuva forte, não precisa nem ser tempestade. Pode ser uma garoinha. A sua casa vai se desfazer como um castelo de areia, entende? Então, o que significa a gente construir sobre a rocha? Quem é a rocha? A rocha é Jesus. A gente construir sobre a rocha é a gente entender quem Jesus é. É a gente entender o que Jesus veio fazer nessa terra, o que Jesus fez nessa terra, o que ele fez para nós, o que ele fez por nós. Jesus te deu toda a libertação de todo o mal. Ele libertou você dos pecados, ele perdoou você de todos os seus pecados, de todas as suas transgressões, ele te libertou de todas as realidades maldosas, perversas deste mundo. Ele te transportou para o reino dele, ele te deu uma nova vida. Ele falou: morre junto comigo, ressuscita junto comigo, para você viver junto comigo nas regiões celestiais. Recebe a minha graça, recebe o meu favor, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para merecer isso. Recebe então o amor de Jesus, o favor de Jesus, a graça de Jesus. E aí, família, a gente precisa de fé para crer. O que é a fé? É a certeza. É a certeza daquilo que eu espero. Eu espero o favor, eu espero o amor, eu espero a fidelidade de Jesus. Eu espero que eu viva com Ele, que eu viva em abundância, que eu viva plenamente, que eu viva eternamente em Jesus, com Jesus, guardado na paz perfeita dEle, acessando as realidades dEle, as realidades que Ele desfruta, as realidades abundantes, as realidades de vida, as realidades de paz, de alegria.
de prosperidade, de avanço, de liberdade. Amém, família? E sabe, família, eu vou dar para vocês aqui alguns passos que a gente precisa dar, o que a gente pode dar para a gente ser fortalecido, mas, sinceramente, já estou entregando o ouro agora, tá? O maior ouro está aqui agora. Você vai ficar até o final para você ouvir as chaves, porque são passos importantes que vão te firmar, tá? Mas saiba que esse é o maior tesouro que a gente tem. Não existe um lugar que a gente pode acessar a força. Não existe uma fonte maior de força. Não existe um jeito maior da gente se sentir forte. Você tá me entendendo? Eu espero que você esteja me entendendo. Conta aqui pra mim se você tá entendendo isso que eu tô falando. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho mania de dar nome para plantas, para flores. E o nome dessa aqui é Grace, tá? Eu dei esse nome para ela assim que ela chegou. Eu dei outros nomes para outras. E eu percebi, ela é uma orquídea, certo? E eu percebi que aquelas orquídeas, aconteceu alguma coisa com elas. Ou a primeira, quando eu comecei a gravar e colocava sempre uma florzinha, né, nos vídeos, assim, no cenário do vídeo, a primeira, a folhinha dela ficou machucadinha, até cortei ousadamente. Aí depois a outra, ela ficou bem, mas aí logo ela foi, né? A Grace, gente, tá há meses aqui, há meses forte. O que é Grace? É graça. Entende? Graça. A graça é uma força que ela é maior do que todas as outras forças que eu já encontrei. Acessar a graça, acessar esse amor, acessar essa libertação, acessar esse novo tempo, acessar essa realidade do céu, trazer essa realidade do céu, crer nessa realidade. É a maior força. Por quê, família? Porque neste mundo a gente vai ter a fé do mundo. Como que é a fé do mundo? Eu vejo, por isso eu creio, eu toco, por isso eu creio. As pessoas falam X coisa, eu acredito em X coisa, eu me movo pelo que eu tô vendo, eu me movo pelo que as pessoas estão falando, né? Mas qual que é a realidade que é a fé de Cristo, a fé em Cristo? É a realidade acima de todas as realidades. É um nome sobre todo nome. A gente não tá vendo, mas a gente crê. A gente crê nele, a gente crê em quem Jesus é, no que ele veio fazer, no que ele fez por nós, onde estamos assentados com ele, nas regiões celestiais, reinando com ele, com liberdade com ele. Cremos no poder dele, cremos na soberania dele, cremos nas realidades, na novidade de vida, no novo tempo que ele tem para a nossa vida. Cremos que tudo ele pode fazer, cremos que com ele tudo é possível, cremos que ele é o Deus do impossível. Cremos, amém? Não precisamos ver para crer, nós cremos e por isso vemos e trazemos para a realidade as coisas que ainda não existem, certo, família? Então é muito importante a gente entender que a gente não pode ouvir a palavra e deixar ela entrar por aqui e sair por aqui, porque existe um propósito para o nosso Pai nos orientar. Existe um propósito para ele nos guiar, sabe? Existe um propósito para ele falar assim, por exemplo, não seja orgulhoso, não tenha o coração fechado, tenha o coração ensinável. Mas por que ele está falando isso? Porque ele quer o nosso bem, porque ele quer levar a gente para realidades maravilhosas, mas se a gente não tiver o coração ensinável, se a gente tiver o coração fechado, se a gente tiver o coração arrogante, orgulhoso, como é que ele vai nos guiar? Como é que ele vai nos ensinar? Como é que ele vai corrigir a nossa rota? A gente tem que sempre entender que o nosso Pai, ele é um bom Pai que quer o nosso bem. Um bom Pai que nos ama em todo tempo, ele é bom, ele nos ama. E se ele fala algo pra gente, a gente precisa colocar em prática. Amém? Hoje a gente vai ler o Salmo 59. E qual que é o cenário aqui? O cenário é Davi, inocente nesse tempo aqui, ele não tinha cometido nenhum pecado, ele não estava fazendo mal a ninguém, ele era inocente, não tinha feito nada de errado, mas ainda assim, os perversos, os orgulhosos, aqueles que falam palavras de morte, de maldição, estavam atacando Davi. Vamos lembrar aqui, ó, rapidamente, que eu me lembrei agora.
que a Eva, ela estava lá no jardim e o pai tinha falado para ela, não acessa esse fruto, não acessa essa realidade, não vai por esse caminho, não faz isso. Por quê? Vai gerar uma realidade de morte para você, não vai ser bom para você, vai te fazer mal. E a Eva, ela desejou dentro dela algo que era mal para ela. Ela sabia que era mal para ela. Ela sabia que era que a consequência daquele desvio, daquele pecado era morte, era mal. E ainda assim, ela falou, não importa, eu vou seguir por esse caminho, eu vou desobedecer, eu vou ouvir os orgulhosos, os arrogantes, as vozes enganosas, né? Então, o que estava acontecendo aqui no cenário de Davi? Davi estava então sendo atacado por vozes que falavam de maldição e não de bênçãos. E Jesus, quando ele nos libertou do domínio das trevas, quando ele se entregou na cruz por nós, pela sua vida, pela minha vida, quando Jesus ele se entregou, ele tirou de nós todas as maldições, todas as doenças, todos os pecados, tudo que é ruim deste mundo, ele nos libertou de tudo isso. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, somos curados. Essa é a realidade, que é a realidade sobre todas as realidades. Somos curados, somos livres, somos abençoados. Nas regiões celestiais, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Nós nascemos para sermos totalmente abençoados, não ter falta de nada, nada, nada. Amém, família? Então, o que acontece? Davi estava nessa cena, não tinha feito nada, mas as vozes perversas, orgulhosas, os maldosos, perversos, estavam atacando Davi, sabe? E Davi, então, ele começa a pedir libertação para o Senhor. Senhor, se levanta. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, faz eles sumirem, desaparecer, faz o mal retroceder. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Sabe? Esse era o cenário de Davi. E muitos de nós, às vezes, estamos vivendo cenários, né? A gente falou que o principal foco aqui do nosso objetivo hoje é trazer para nós um novo ânimo, uma nova força, um novo vigor. E eu disse para vocês que a gente acessa esse novo ânimo, essa nova força, esse novo vigor com essa verdade eterna da graça, do favor, do amor do nosso Pai do céu pela nossa vida, pela entrega, pelo sacrifício de Jesus por nós, tá? A gente acessa essa graça assim. A graça é forte. Ela é mais forte do que tudo. Eu olho pra Grace aqui e eu falo, caraca, Grace, você é forte. Você é forte. Caraca, ela me impacta. Todo dia eu acordo pra ela e falo, você é forte, Grace. Que força. Que força que a graça tem. Que força. Você entende? Mas além disso, eu quero trazer aqui pra vocês passos práticos que a gente precisa dar. Depois a gente começa a ler nossa leitura, tá? Passos práticos, 3 passos práticos que a gente precisa dar pra gente receber essa força do Senhor. Vamos começar. O primeiro passo que a gente tem que dar é obedecer. Comecei esse vídeo falando aqui, né? A gente falou sobre isso. Obedecer é praticar. Praticar a palavra. Obedecer a palavra. É tornar pessoal. Às vezes a gente escuta assim, ó, ama. Ama teu próximo como a ti mesmo. Você ama? Sabe o que é o amor? Você é paciente? Você é manso? Você é humilde? Você busca seus próprios interesses? Você se ira facilmente? Né? Aí a gente tem que, cada um vai ter que examinar a si mesmo. E obedecer a palavra. Obedecer a instrução. Confiar na instrução, família. E a gente não pode desprezar as pequenas coisas. Porque o Senhor, eu creio nisso, você crê nisso? Me conta aqui. O Senhor, ele pode fazer grandes coisas quando a gente dá pequenos passos e faz pequenas coisas, pequenos ajustes, pequenas instruções que ele nos dá, sabe? Por exemplo, não fala, não responde. Deixa comigo.
Não é você que vinga, não é você que fala, não é você que convence. Silencinho. Aí você obedece. Ou às vezes, família, sendo vulnerável, às vezes você tá, sei lá, você tá num dia que você não tá afim de alguma coisa, tá cansado de alguma coisa, o Senhor fala, não se move pelo que você tá sentindo, vai lá e faz o que eu te instruo a fazer, vai lá e ama o outro, vai lá e escuta o outro, vai lá e fala a palavra que você carrega, libera essa realidade sobre aquela pessoa, você entende? É sobre fidelidade à instrução, obediência, sobre obediência. Amar é confiar e obedecer. Tem uma música que eu já cantei aqui pra vocês provavelmente várias vezes, que diz assim, ó, dizer que Deus é bom é só mais um jargão, no desespero até o ateu lembrar de Deus. Me ama, então esquece os seus projetos pra viver os meus. O homem distorceu o amor, amar é confiar e obedecer, me ame mais que tudo, acima de tudo, vem mergulhar no meu amor. Amém. Então, família, às vezes você tá aí numa situação, eu não sei qual que é a sua situação, mas às vezes você tá numa situação de dificuldade, sabe, difícil, que a sua fé começa a enfraquecer, que você começa a ficar distante do Senhor, que você começa a ficar desanimado, sabe? E o Senhor fala, pratica nas pequenas coisas, escuta a palavra e pratica nas pequenas coisas. Você lembra quando o Senhor ele falou para Moisés, Moisés, toca na água e o mar vai se abrir. Você só tem que tocar. Só tem que, olha como é simples, você só tem que me obedecer, você vai tocar aqui, ó, tocou, eu vou abrir o mar. Você faz o pequenininho, o Senhor faz o grandão, o impossível, aquilo que a gente não pode fazer. Tem coisas que a gente não pode fazer, mas tem coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, o que é pequenininho que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar o Senhor com diligência. Sabe, ouvir o Senhor todos os dias, nos encher do que é precioso, do que é agradável. Família, tem uma palavra em Provérbios que fala assim, se você vacila no dia da dificuldade, se você duvida no dia da dificuldade, quão limitada vai ser a sua força. A gente tem que ser disciplinado em buscar o Senhor, porque a gente vai se fortalecendo, que nem a formiga, formiga não é diligente? Todo dia a formiga tá lá. Trabalhando, não tem chefe, não tem governante, mas não cessa de trabalhar. Tá verão, ela nem precisava estar trabalhando, ela já tem provisão, ela já tem tudo ali, tá? No maior parque de diversões lá na vida dela. Só que ela não cessa de trabalhar. Por quê? Porque ela vai armazenando durante o verão, porque ela sabe que vai chegar o inverno, vai chegar a chuva. E quando chega o inverno e a chuva, ela está preparada. Ela não cessou de trabalhar. Quando ela não pode, ela já está fortalecida. Não é que não vai vir, né, vento, tempestade, chuva fora, não é isso. Mas você precisa estar com o seu músculo fortalecido, entende? Com a sua fé fortalecida. Se você estiver forte, você vai enfrentar as coisas você vai estar mais preparado, entende? Então não despreze as pequenas coisas, não despreze ler a palavra todo dia, praticar a palavra todo dia. Segunda coisa, renunciar a nós mesmos. Não adianta a gente só ler e não deixar que impacte, não deixar esvaziar, não se esvaziar de nós mesmos para nos encher dessa verdade. Resumindo, é praticar, né? Então o Senhor fala assim, olha, eu quero que dentro de você tenha esperança, fé, amor. Tá tendo isso aí dentro de você? Esperança, fé, amor, tá tendo? Você aí dentro de você tem pensamentos bons, agradáveis ao Senhor? Você pensa no que é bom, o que é boa fama, o que é puro, o que é nobre? Sabe, a gente tem que ser honesto com a gente tem que enxergar, e a gente não pode ter o coração orgulhoso, como já falamos aqui hoje, né? A gente tem que entender que tudo que o Senhor fala para nós é pro nosso bem, família. Ele quer renovar a nossa mente,
Ele quer fazer algo novo. Para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa renovar a nossa mente e não ter os nossos próprios pensamentos, mas os pensamentos dele em nós. Nós temos um treinamento chamado 100% mais perto da sua verdadeira identidade. E nesse treinamento nós temos essa oportunidade, esse presentão do nosso Pai do Céu, da gente conhecer a nós mesmos através dos olhos dele. Lá a gente vai escutar a visão dele, como que ele pensa sobre nós, quais são os pensamentos dele, qual é a vontade dele para nossa vida, por que a gente nasceu, o que a gente está fazendo aqui. A gente vai esmiuçar toda a palavra, né? Não toda a palavra não, na verdade a gente só lê Gênesis de 1 a 4 em 100 dias, ou seja, é bem profundo, é um treinamento de 100 dias, são 100 aulas, e as aulas são bem profundas mesmo, mas é online e é gravado, então você pode assistir no seu tempo, sabe, ir parando, ir anotando, voltar se for preciso, pode fazer perguntas. Tem lá, gente, no treinamento também tem exercícios que a gente faz diariamente para reforçar o conhecimento. E é isso, família, se você quiser a minha mão para caminhar com você e renovar sua mente e experimentar finalmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida, vai ser um prazer caminhar com você. É só clicar, vou deixar o link do nosso treinamento aqui na descrição do vídeo, só clicar, cair para dentro e bora! Família, por fim, o Senhor quer que a gente dê, o primeiro passo, vamos recapitular. O primeiro passo é a gente obedecer, ser obediente e não desprezar as pequenas coisas, tá? Não desprezar as pequenas coisas. E é nas pequenas coisas mesmo, quando eu falo pequenas coisas. Tem dias que o Senhor fala assim, lava a louça. Tem dia que o Senhor fala assim, vai lá dar um abraço. Vai lá agradecer. Ora, fica em silêncio. Sabe? Pequenas coisas, não despreze as pequenas coisas que Ele te instrui a fazer. Tá no simples, tá no pequenininho, tá? É tudo para a glória dele, é por amor a Ele e por confiar nele. E saber que tudo que ele está nos instruindo é para o nosso próprio bem. Amém? E também porque desejamos agradá-lo, né, família? Quem é que deseja? Eu desejo. Outra coisa, então, é a gente renunciar a nós mesmos, é nos esvaziar. Quando a gente fala sobre renunciar a nós mesmos, a gente pode pensar que é só sobre os pecados, sobre as vontades, os desejos, né? Só sobre o orgulho, ou sobre a avareza, ou a luxúria, os pecados que todo mundo conhece como principais e tal. Mas muitas vezes o Senhor vai falar assim, renuncia a teu medo, renuncia a tua vergonha, renuncia esse pensamento mal, renuncia essa crítica, renuncia esse jeito que você tá olhando pra você, sabe? Ele vai muitas vezes pedir pra gente aquilo que não tá fazendo bem pra gente. E, mais uma vez, às vezes a gente acha que pode ser bom, como Eva achou, né? O fruto parecia bom, mas ela sabia que gerava morte, tá? Então, a gente está tendo conhecimento da palavra aqui, e a palavra fala, né, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, não pereceremos quando a gente recebe o conhecimento e coloca em prática, porque muitas vezes o orgulho também está em ficar nos nossos achismos, né? Ficar no tipo, eu não quero transformação, eu não quero que me mande, eu não quero que me obriguem, e não é sobre isso, né? O nosso pai, ele não é um velhinho mau que quer punir a gente, o que quer castigar a gente, o que quer limitar a gente, não, ele quer dar uma vida extraordinária, sobrenatural, maravilhosa, abundante, de verdadeira liberdade, porque somos escravos quando não conseguimos deixar de fazer algo que consideramos que é bom para nós e que sabemos que, na verdade, não é bom para nós. Que não é o ideal, que não é o mais puro, que não é o digno de louvor, não é o de boa fama. Entendeu? Entendeu, família? Entendeu? Às vezes você tá aí, se segurando, apegado a coisas e tá vivendo uma realidade ruinzona de ansiedade, de medo, de depressão e se segurando, em vez de fluir, de confiar, de abrir o coração, de temer o Senhor, sabe? De buscar o Senhor, de amar o Senhor acima de tudo, de se permitir ser amado, ser libertado, ser livre, verdadeiramente livre, viver a vida abundante e livre que você veio viver. Aí, família, pra gente finalizar os passos, então, obedecer, renunciar e perseverar.
muitas coisas estão acontecendo mesmo quando os nossos olhos não estão vendo. Muitas coisas, família. Você consegue entender que o Senhor está trabalhando mesmo quando você não está vendo? Você consegue entender que às vezes a sementinha está lá dentro da terra e ela está crescendo para baixo da terra, se desenvolvendo ali, seus olhos não estão vendo, mas está acontecendo? Você consegue entender isso? Então, o Senhor, Ele quer que a gente se fortaleça com essa certeza de que está acontecendo mesmo quando os nossos olhos não estão vendo. A gente está fluindo mesmo quando a gente não está enxergando isso com os nossos olhos naturais. Ele quer que a gente persevere, então, que a gente não pare de obedecer, de se esvaziar, de amar Ele acima de todas as coisas, de buscar Ele acima de todas as coisas, de confiar nele, no amor dele, na fidelidade dele. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus não é homem para mentir. O nosso Deus não para no meio do caminho. Ele completa toda boa obra que ele começa. Ele é fiel para cumprir as promessas dele. Família, a gente tem que entender que a palavra de Deus é fato. A palavra de Deus é realidade. É realidade acima das realidades. Então, quando o Senhor ele fala, a realidade é criada, é gerada. Entende? Então, por exemplo, lá no início de tudo, no princípio, né? O Senhor ele fala, haja luz e houve luz. E assim cada palavra que a gente está lendo aqui é um fato, é uma realidade gerada. Então o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Que passo é esse que a gente tem que dar? É descansar, é parar de se esforçar tanto, é entender que a gente está contando com o nosso Pai. A gente está fazendo o que Ele nos fala para fazer? A gente está fazendo simples? A gente está fazendo o pequenininho? A gente está em obediência, a gente está se esvaziando de nós mesmos, a gente está se fortalecendo na fé, na esperança, no amor, amando o nosso Pai acima de todas as coisas, amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, como Ele nos ama. A gente está fazendo o simples. Então, confia, relaxa, descansa, se alegra, já aconteceu. É uma realidade já gerada, já criada, já aconteceu. Amém, família? Fez sentido para vocês? Me conta aqui, quero saber, tá? Vamos começar a leitura aqui do nosso Salmos. Salmo 59, Davi começa dizendo assim: livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Me livra dos que praticam o mal. Me salva dos assassinos. Vê como ficam à espreita. Homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para me atacar. Então Davi fala assim, Senhor, se levanta para me ajudar. Olha para a minha situação, olha para a situação que eu estou me encontrando. Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações e não tenha misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem das suas bocas, seus lábios são como espadas e dizem, quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, olha só o que o Senhor faz, família. Tu, Senhor, vai rir deles. O Senhor ri das realidades mentirosas. Ri das palavras de maldição. Ri daqueles que estão tentando parar. Ri dos orgulhos. Ele ri. Você acha que Deus está se importando por quê? Se Ele é soberano, se Ele é maior, se Ele é o Deus Todo-Poderoso, se Ele é o Deus, o Rei Eterno. Ele ri, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele ri, caçoa de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. O Senhor é a nossa força. Aguarde pelo Senhor. Tu, ó Deus, é o meu refúgio, o meu Deus fiel. Olha só.
Senhor é a minha força. Eu aguardo pelo Senhor, porque eu sei que Ele é fiel e vem ao meu encontro. E permite que eu triunfe sobre os meus inimigos. O Senhor é a nossa força. Ele é fiel, Ele vem ao nosso encontro, e quando Ele vem ao nosso encontro, Ele permite que nós triunfemos. Existe essa palavra? Que a gente triunfe sobre os nossos inimigos, os orgulhosos, as vozes arrogantes, as vozes perversas. Aquilo que está tentando te parar não vai mais te parar, porque você vai se posicionar, vai se lembrar da graça do Senhor, você vai se lembrar dos passos e praticar e aplicar na sua vida os passos que a gente falou aqui hoje. E então o Senhor vai vir ao seu encontro e Ele vai te permitir triunfar, vencer. Nós não nascemos para ficar embaixo, nós nascemos. O propósito para o qual a vida do ser humano foi gerada é governo, domínio. Então nós nascemos para governar, dominar. E aí as vozes enganosas, elas tentam nos dominar. Elas tentam fazer a gente ficar abaixo dela. Só que nós não nascemos para isso, então a gente tem que se posicionar. Confiar que o Senhor é a nossa força, que Ele é fiel, que Ele vem e que Ele muda as coisas de lugar e faz a gente triunfar acima dessas vozes. Ele faz a gente vencer acima dessas vozes. Ele faz a gente governar, dominar junto com Ele, amém? Então, continuando. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder, faz-os vaguear, abate-os, pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em sua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, rondando a cidade, à procura de comida, perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas olha a estratégia de Davi, eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade. Pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, eu canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, Deus que me ama. Saia desse vídeo hoje com a certeza de que o Senhor vem ao seu encontro, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor permite que você triunfe sobre essas vozes perversas, sobre dessas vozes que pronunciam maldição, palavras arrogantes que não vêm do Senhor, que não estão em concordância com o Senhor, realidades que não estão em concordância com as realidades do céu. E o Senhor permite que você triunfe, que você vença. Amém, família? Porque o Senhor te ama. O Senhor te ama. E tudo que a gente precisa fazer é acessar aquilo que Jesus já fez por nós. Ele já providenciou todos os escapes, todas as libertações, tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisa, Ele já providenciou. A gente precisa se achegar, ir para o nosso abrigo, ir para o nosso lugar seguro, esperar por Ele, clamar por Ele, e Ele vai trazer, Ele vai renovar a nossa força, Ele vai trazer a nossa força, Ele vai clarear o nosso entendimento, Ele vai nos encher do amor que Ele tem por nós. Ele te ama, Ele é por você, Ele é com você, amém? Me conta aqui qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo, o Senhor falou com você, o que Ele falou ao seu coração? Conta aqui, escreve aqui, me deixa eu saber, curte esse vídeo, compartilha com uma pessoa que o Senhor vai colocar no seu coração. Você sabe que a gente está chegando, estamos rumo aos 10.000 de inscritos, de pessoas que amam Jesus, que amam a doce voz de Jesus, que amam conhecer mais de Deus, que querem prosseguir em conhecer mais de Deus. Então, eu conto com você para você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo.
tá bom? E é isso, família. Um beijo no coração de todos. É uma alegria de verdade caminhar com vocês. Obrigada pela presença de vocês. Um abraço com amor e carinho e até o próximo vídeo. Tchau!